Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa bioquímica celular, falando agora dos ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? São macromoléculas em nossas células que têm por objetivo controlar o metabolismo celular. Não apenas o metabolismo, mas também trabalhar com a questão da hereditariedade. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos que vamos estar vendo nesta aula, o DNA e o RNA. Ambas as moléculas são formadas por um constituinte básico chamado de nucleotídeo. E o que é o nucleotídeo? É uma estrutura formada por um grupamento fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que nós vamos estar falando depois. Esses ácidos nucleicos serão nada mais do que um polímero. Eles são polímeros de nucleotídeos. Como nós podemos perceber aqui, nós percebemos nucleotídeos em sequência. E no que nós percebemos agora também, na questão do DNA, percebemos que haverá duas fitas que se encaixam umas nas outras através de ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio, que acontecerá entre as bases nitrogenadas. Já no RNA, nós veremos que aparece apenas uma única fita simples, mas também percebemos que é uma repetição de nucleotídeos, ou seja, polímeros de nucleotídeos. Vamos dar uma olhada nas diferenças entre DNA e RNA. Primeira diferença básica, mais cobrada de todas, a questão da estrutura da fita. O DNA é composto por uma fita dupla, percebemos aqui uma fita dupla de nucleotídeos. Essa fita dupla, ela é complementar, vamos ver isso um pouco mais à frente, complementar entre as suas bases nitrogenadas, e percebemos também que ela é antiparalela. Vamos falar também um pouquinho mais adiante. Já na fita de RNA, percebemos que existe apenas uma. Então percebemos que é uma fita simples para o RNA e uma fita dupla complementar e antiparalela para o DNA. Além do fato de o DNA ser enrolado, essa fita estar enrolada de maneira helicoidal. No caso, como se fosse uma escada em caracol. Existem dois tipos de pentoses. É uma outra diferença entre os ácidos nucleicos. No DNA, encontraremos a desoxirribose. Já no RNA, encontraremos a ribose. Então, são dois tipos de pentoses, açúcar de 5 carbonos diferentes. Então, já vimos, DNA tem dupla fita, RNA fita simples. O DNA apresenta como pentose a desoxirribose e o RNA como pentose a ribose. Outra diferença que nós vamos encontrar entre as duas moléculas de ácidos nucleicos são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas se dividem em dois grupos. As bases chamadas de púricas ou purinas e as bases pirimídicas ou pirimidinas. As bases púricas, adenina e guanina, são comuns aos dois ácidos nucleicos. A diferença está nas bases pirimídicas. No DNA, nós encontraremos timina e citosina, enquanto que no RNA encontraremos citosina e uracila. Então, a diferença entre entre os dois ácidos nucleicos está basicamente em timina e uracila, que são bases pirimídicas. Então, revisando, DNA apresentará adenina, timina, guanina e citosina. E o RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. Essa é a diferença em questão de bases nitrogenadas para esses dois ácidos nucleicos. Então, olha só, revisando. O nucleotídeo de um DNA
fosfato, desoxirribose e as bases nitrogenadas. O nucleotídeo de um RNA, fosfato, ribose e a base nitrogenada. As ligações entre as bases nitrogenadas acontecerão da seguinte maneira. Sempre será uma base púrica ligada a uma base pirimídica. Uma base púrica ligada a uma base pirimídica. A adenina estará ligada com a timina no DNA e a guanina ligada com a citosina. Entre adenina e timina haverá duas pontes, duas ligações de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina, 3 ligações de hidrogênio. Como a gente vê aqui embaixo, ó, timina com adenina, 2 ligações. Citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio. Já no RNA, nós vamos encontrar a adenina unida com a uracila. Percebe que aqui que está a diferença entre uracila e timina. E a citosina continua grudada com a guanina. Só que agora nós não temos os tipos de ligações de hidrogênio aqui. Por quê? Porque a molécula é uma fita simples. Mas nós teremos que fazer as ligações de hidrogênio quando a gente estiver produzindo o RNA a partir de um molde de DNA. O DNA, como eu falei para vocês, aqui estão as ligações novamente. Ó. Adenina, 2 ligações de hidrogênio com a timina. E a guanina e a citosina com 3 ligações de hidrogênio. É o que mantém unida as fitas, as ligações de hidrogênio. Como é que acontece a duplicação do DNA? Bom, tem algumas palavrinhas que nós temos que gravar. Primeiro, semiconservativa. O que é a duplicação do DNA semiconservativa? É porque é o seguinte, quando nós estivermos abrindo a fita de DNA para fazer uma cópia, cada molécula nova de DNA vai conter metade da molécula original. Por isso que é chamado de semiconservativa. Olha só nessa tela. Nós vamos perceber que quando as fitas se abrem, nós abrimos as fitas e agora nós vamos ter que começar a produzir uma fita nova. Em cada lado. Só que nós vamos perceber o seguinte, que essa aqui é a fita original e agora aqui nós temos a fita nova. Do outro lado, uma fita original e aqui uma fita nova. Portanto, cada fita de DNA serve de molde para a formação de uma nova fita. Portanto, as moléculas novas apresentarão metade das moléculas originais. Então, a gente chama isso de duplicação ou replicação semiconservativa. E lembrando, quando é que acontece essa duplicação do DNA? Ela vai acontecer na intérfase. No ciclo celular, né, formado pela intérfase e a divisão, nós teremos a duplicação do DNA na fase S da intérfase. Cuidado! As questões sempre vão estar falando para você que a duplicação do DNA acontece na fase G1, acontece na fase G2, acontece durante a divisão celular. Não! Duplicação de DNA acontece na fase S da intérfase. Tudo bem?